Não, vamos deixar, já deixa. Já toca a ficha. Tá valendo? Botar a máscara aqui então. Dá 3, 2, 1, isso? Ou não precisa? Tá valendo já. Tá bom então. É com muito prazer que a gente começa essa primeira edição do Polenta Cast. Olha, tá saindo som, de fato tá saindo som. A gente tá fazendo trabalhos técnicos aqui para verificar se o nosso som tá funcionando, porque realmente é um grande privilégio estar aqui apresentando um programa que tem essa finalidade de trazer o debate sobre assuntos que são mais abordados, como a gente pode trazer assim, em uma mesa de bar, mas são assuntos pertinentes e que envolvem Caxias do Sul, envolvem nossa cultura, nosso comportamento de uma forma geral. E acho que a gente, buscando personagens que são referência na cidade, em diversas áreas, a gente consegue aprofundar e trazer conexões e sem ser algo pesado, né? Sem ser algo que está atrelado a tanta atenção hoje que a gente vive nos tempos atuais, né? Então, a ideia do Polenta Cast, na verdade, é trazer essas histórias que a gente naturalmente acaba comentando em uma mesa de bar. Então, esse é o objetivo, né? A gente não está fazendo nada de novo, por assim dizer, porque o formato do podcast já é um formato que já está bem consolidado no âmbito da internet. Só que eu costumo dizer também que nada mais é do que o bom e velho rádio, né? Que a gente acaba... Eu, como jornalista, conheço bem essa área de sempre abordar o rádio. E o rádio é uma paixão. E o podcast, ele é um formato de rádio, né, com imagem. O podcast em si só já não tem imagem, mas hoje a gente chama podcast também a imagem, né? E esse formato está muito consumido no YouTube. Enfim, agradecendo aí Portela Vídeo Produções, que viabilizou toda a parte técnica. Também Vitor, desculpa, Vitor. Vitor Frois, que também está colaborando aqui com a parte sonora. Não, na verdade... Vitor Frois, que fazia parte do Cabaré High Tech, né? Uma banda clássica aí da cidade. Exatamente, bem lembrado. Então, Leonardo Ferrolho, que é um dos diretores aqui, vice-presidente da Casa Paralela. O Yara Camargo, presidente, né, da Casa Paralela. Um grande prazer. Aliás, estou aqui na casa de vocês, né, já agradecendo também o fato de vocês... nos darem a condição de trabalhar com esse programa e, enfim, a gente está aqui meio que lançando algo novo e eu acho que a Paralela dá suporte para que a gente desenvolva essas ideias a nível colaborativo, né? Boa noite. Boa noite, então. Eu sou o Yara, eu sou a vice-presidente, no caso. O presidente é o Ferrolho, mas a gente está aqui arquitetando esse golpe aí, daqui a pouco eu ocupo o lugar dele. Sim, esse é o intuito da associação, da Paralela como um todo, do Ponto de Cultura, que hoje nós somos, né, reconhecidos enquanto Ponto de Cultura, desde o ano passado, né? E o objetivo é justamente esse, assim, como tu disseste, né, trazer a discussão para esse âmbito assim, da mesa do bar, para esse ambiente mais ameno, onde a gente, né, consegue conversar assim, assuntos às vezes nem tão agradáveis, mas de uma forma um pouco mais tranquila, né? Mas que são necessários, que a gente precisa trazer de qualquer forma, né? Principalmente na atual conjuntura. É uma conversa descontraída, mas não menos séria, né? Não é porque a gente está aqui tomando um vinho ou tomando uma cerveja que as construções feitas aqui não são importantes. A máscara, eu acho que acaba prejudicando um pouco o som, né? Mas e vai enfim, ficar a gente está aqui num espaço com distanciamento, também é importante frisar, e as janelas estão todas abertas. Eventualmente a gente acaba até tirando a máscara. Para tomar vinho, né? Para tomar vinho. Inclusive, o Vomini está chegando aí, galera. Podem se apresentar aqui. De repente, tu consegue abrir para ele ali? Sim, claro. Show de bola. O portão está aberto. O portão está aberto? Portão pequenininho. Fala aí, Ferrolho. Boa noite pra ele lá. Te apresenta aí. Bom, então, para quem não me conhece, sou Leonardo Ferrolho, atual presidente da Associação Cultural Paralela, né? A gente está aí desde 2012, trabalhando na cena cultural de Caxias, de alguma maneira, né? No início com bandas, a gente já fez praticamente todas as manifestações culturais que a gente conseguiu imaginar e criar
para ocupar esse espaço, né? E agora o podcast é mais uma, né? Porque é uma relativamente nova dentro das expressões culturais. O podcast é uma coisa, digamos, que surgiu ali por 2017, 2018 e tomou essa proporção agora durante a pandemia, né? De alcançar novas... Pois é, acho que a pandemia ela potencializou algumas questões. Nosso querido Valmini acaba de chegar. Meu co-apresentador chegou atrasado, mas chegou. Né? Isso é importante a gente citar. Mas sem Valmini eu fico sem chão. Então, Valmini, sente aqui, por favor. Jorge Valmini chegando aqui no nosso Polenta Cast. E aí, Valmini? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Mais uma ao vez. Polenta Cast. E a paralela. A polenta tá quente, né? A gente pediu pra esquentar antes, senão a gente esquenta. Tem a estufa ali, a gente pode colocar, né? Tá bom, Valmini, tem um vinho aqui pra ti, ó. Pega o vinho. Pega o vinho. E o microfone aí tu pode ligar também ali, ó. Né? Enfim. É importante, né, frisar, eu acho, o fato de... E a gente está conversando aqui, e confessando para vocês, eu estou meio que tateando um formato, um estilo, assim, porque eu sou do rádio, digamos, e o modo como eu falo até é um modo meio carregado, digamos assim. Até quando eu estou falando, por exemplo, eu sei que eu estou sendo filmado, é diferente, por exemplo, de eu chegar aqui pro Valmini, dar um tapa no ombro dele e dizer, vamos lá tomar uma cerveja. Então, o que eu quero dizer é que hoje... como profissional da comunicação, eu juntar esse formato um pouco mais descontraído, assim, é um tanto difícil. Então, estando aqui na Paralela e trazendo um Polenta Cast, eu acho que é algo que exige também essa parte colaborativa de vocês também, né? Porque a gente não constrói nada sozinho, né? Então, sei lá, é isso. Eu acho que é exatamente esse o perfil, assim, né? A gente sempre teve esse formato, inclusive a gente já tinha a gente já almejava, né, esse mundo do podcast aí há algum tempo. Há um tempo atrás, quando a associação era composta assim por mais membros, nós tínhamos um outro modelo. A gente, todo final de reunião, a gente fazia um podcast improvisado com assuntos do que tinha sido discutido ali ou alguma coisa que tinha acontecido no dia. O Total Podcast, Total né? Podcast. Que tem, acho que uns 30 episódios. Deve ter, tem uns 20 e poucos, 30. E aí ali a gente falava de uma forma descontraída, pegava as pessoas desprevenidas, todo mundo contribuía com o que vinha no momento, assim. Que é mais ou menos também o perfil que a gente gosta de trabalhar, assim, para poder trazer o que as pessoas têm para oferecer, né? Esse é o formato, esse é o nosso objetivo, né? O objetivo da casa é fomentar esses artistas, fomentar essas iniciativas criativas, culturais, de maneira que todo artista independente possa mostrar aquilo que ele tem para oferecer, né? A gente não se limita, né, a uma única linguagem. Obviamente que a gente tem um perfil muito show, tem o bar acaba propiciando mais esse ambiente, né, do show, da banda e tal, mas a gente também passou por alguns processos onde a gente não podia ter esse tipo de evento e também tivemos que nos ressignificar. A pandemia também fez a gente se ressignificar, então a gente tenta abraçar na medida do possível todas as manifestações, linguagens possíveis dentro da arte e da cultura. Pois é, né, e hoje a gente vê que essa tentativa, né, o esforço para se ressignificar, ele parte da cultura como um todo, né? Por exemplo, se a gente remonta ao início da Casa Paralela, por exemplo, né, o Valmini, inclusive, ele fez parte dessa gênese, e eu acho que cada um carrega dentro de si alguma lembrança que relaciona alguém, eu estou dizendo as pessoas que naturalmente consomem esse tipo de conteúdo relacionado à Paralela e frequentam a Casa Paralela, mas enfim, tem uma memória afetiva, né? A gente pode citar isso. A Casa Paralela provoca esse tipo de memória afetiva, né, Valmini? Com certeza. Quem me falou do Ferrolho estar aqui articulando em 2010 foi o Mário Fleitas, lembra dele? Sim, o uruguaio. Isso, Mário Fleitas, né? Isso. Um uruguaio, passou por Caxias e numa roda de conversa das artes, né? E ele dizia que Caxias era uma cidade incrível, maravilhosa, né? E aí aquilo me causou estranhamento, né? O quê? Não acredito! Caxias!
Aí, mas entendendo, aí eu perguntei para ele como ele chegou como uruguaio, como chegou a Caxias, né? E aí ele me falando das conexões, dos contatos. Sim, ele via uma Caxias de pessoas agregadoras, inclusivas, né, artistas, né? Então como ele veio por este canal, por este perfil, né? Então ele tinha essa visão, e ela é uma das visões da cidade, só que é uma visão que poucas pessoas têm, né? Inclusive, como tu citou ali a gênese da Paralela, né? Eu acho que lá no início tinha muito esse sentimento de fazer o que a gente não encontra em Caxias, né? Tipo, o que eu quero que aconteça, o que a gente quer que aconteça não rola em Caxias. Então vamos ter um espaço em que a gente vai poder fazer acontecer isso. E é por isso talvez que as pessoas tenho essa memória afetiva com o espaço, porque encontra possibilidade de coisas que não aconteciam acontecerem. E lá no início, e é isso que faz a roda girar, né? Para mim, aprender um pouquinho mais. A Paralela está na terceira configuração jurídica, isso? Ela começou espontânea, virou uma associação, hoje é um ponto de cultura, confere, é isso? Exato. A gente começou como uma casa mesmo, né? Era uma casa que as pessoas foram se sentindo à vontade para chegar e realizar suas atividades. E com essas coisas acontecendo, a gente percebeu que já não era mais só uma casa, mas sim um órgão de uma sociedade civil organizada, artistas que se sentiam à vontade, a fim de realizar suas paradas aqui, né? A Casa Paralela não é aqui, né? A Casa Paralela já é uma ideia, né? Isso. Ela não precisa ela ter não mais precisa do ser espaço necessariamente físico, aqui, né? Extrapola. Um exemplo bem forte disso foi o carnaval, né? O bloco e tal. Mas eu queria que eu falasse ainda dessas diferenças, desses processos. São 10, 11 anos, é isso? Nós entramos agora em junho, no início do ano 10, né? A gente completa 10 anos em junho de 2022. Mas agora a gente já estaria, a partir do zero nós já temos 10 anos, né? E por necessidades burocráticas, né? Depois que a Paralela se foi movimentando muitas pessoas, a gente em 2015 se formalizou como associação. E é assim que a gente funciona até hoje. No caso, a gente está na segunda configuração burocrática, assim, né? O ponto de cultura é um reconhecimento que a associação recebeu. Né? No caso, não houve nenhuma mudança na configuração administrativa. Vocês não foram buscar o formato ponto de cultura? Nós fomos. Foi algo que a gente vinha buscando desde 2016 e agora, em 2020, a gente conseguiu ser reconhecido como tal. Né? Pois é, enfim, essa história ela tem vários momentos, né? Se a gente pegar o início, por exemplo... Onde existia uma certa energia que impulsionava, a partir do momento que a gente percebe uma série de percalços, como que vem acontecendo agora, né? A gente já vinha vendo, isso é uma observação até pessoal minha, por exemplo, que já tinha uma queda tanto em questões de financiamento cultural como na próprias pessoas, de modo geral, acabavam sendo influenciadas a não consumir essa cultura que é fruto que acontece com o recurso público, né? O que eu quero dizer, na verdade, é que com essas administrações, por exemplo, a última administração do Guerra, que foi bastante difícil, né, na área da cultura, por exemplo, né? Hoje a gente já vê também um outro governo. A gente fez até um samba enredo dedicado para essa última gestão. É aí que eu queria chegar, meu jovem. Explique. Então, não, a gente fez uma homenagem, né? Fica à vontade, tá em casa. Tá? Ao governo que na época impôs muitas dificuldades para a gente realizar o carnaval, e não só o carnaval, como inúmeras atividades, né? No ano de 2017, quando esse governo... Bom, o nosso samba enredo era quanto mais carnaval, menos guerra, né? O governo guerra. Esse aí, que fez tanto mal para a cena cultural da cidade, né? Cortou muitos incentivos financeiros, como financiar, direcionou para outras áreas, como se a cultura fosse menos importante. E aí a gente resolveu fazer esse samba enredo, que diz, né, quanto mais carnaval, menos guerra, uma provocação, assim.
Porque no primeiro ano de gestão do governo Guerra, eles interditaram a Paralela, proibiram shows, baseado numa lei referente à distância do quartel. A gente vinha numa época muito boa, de muita produção. Foi a época de ouro, por assim dizer, né? A gente estava com 6 anos e era a época que tinha evento todo fim de semana, casa cheia, shows nacionais. A gente chegou no ano de 2017 a ter 4 bandas que tocaram no Lollapalooza, circularam e tocaram aqui na nossa garagem. Então a gente conseguiu formar muitas conexões, não só aqui em Caxias, mas também no país afora, shows internacionais, Estados Unidos, Argentina, Espanha, tudo circulando por aqui. E fomos proibidos de realizar essas atividades, que gerou um período muito, muito complicado para a gente se sustentar. A gente teve dívidas que ficaram, que a gente foi quitar agora durante a pandemia, dívidas de 2017. Mas também, por um outro lado, foi muito bom porque na crise a gente teve que se reinventar, achar o formato que a gente opera até hoje, que é o formato de coworking, né? Porque a associação atualmente ela se divide em 2 frentes. Uma delas é o coworking, que é a sublocação das salas para diversas iniciativas de economia criativa, cultural, artística, enfim. E a parte dos eventos, que aí é receber essas diversas iniciativas, né? Shows, festas, exposições, cinema, dança, oficinas, bazares, brechós. E assim vai, o que a gente diz, né? É um espaço para tu criar, se tu conseguir pensar e realizar, a gente tá aí para receber as diversas iniciativas, independente do que seja, sem filtro. Pois é, mas enfim, essa indignação, né, que existe, porque uma vez que a gente acaba vivendo uma realidade que é necessário a gente se mobilizar de alguma forma, né, isso acaba gerando um movimento assim, mais forte, transformador, né, vocês não acham? Que motivou, por exemplo... Nesse processo, vocês perceberam que o órgão oficial, prefeitura, ou secretaria, fez algum tratamento diferenciado para esta entidade em relação a outras na cidade? Ou a política foi geral, de extinção? Olha, não sei dizer porque eu não conheço a realidade de dentro de um outro espaço que funciona nos mesmos moldes aqui da Paralela, né? Mas eu acredito que foi bem geral, assim. Vou falar de uma realidade que a gente conhece bem, né? Que é o carnaval. Teve corte de 100% nas verbas, proibição de ir pra rua. Eles tentaram também proibir o bloco de ir pra rua. A gente, por causa de mobilização na internet, testando no Facebook, a gente conseguiu vencer, assim, né? Essa batalha. Sim, mas até 2 semanas antes do carnaval daquele ano, a gente não sabia se a gente ia poder fazer o trajeto que a gente estava adaptado a fazer já há algum tempo. Sim, exatamente. Isso foi uma polêmica que gerou, porque a Marcha para Jesus podia, né? Exato, a Marcha exatamente. para Jesus podia então, nesse aspecto, assim, acho que, claro, é como o Ferris falou, assim, no formato que a gente opera, né, as iniciativas que a gente abraça, enfim, a gente não, talvez, eu acredito que tenha sido difícil para a maioria, mas em outros âmbitos, em outras esferas, não, né, visto a Marcha Jesus. Então, mas foi bastante prejudicial nesse sentido, assim, tudo estava mais difícil, tudo foi mais penoso durante esse período, né? Nós não conseguíamos ter uma ideia e executar ela sem nenhum entrave. Ao longo desse ano foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Não era só uma omissão, mas um esforço para que não acontecesse. Exatamente. Era exatamente isso que rolava. A gente chegava para negociar lá, assim, tá, mas e aí, gente, a gente quer... Como nós podemos fazer para funcionar, para receber os shows? Eles só diziam, não tem o que fazer. A única coisa que vocês podem fazer é mudar a lei. Mudar a lei, sim. E daí, ok, agora a lei mudou, né? Agora, pois em 2021, essa lei mudou. E agora a gente tá ok, ó, gente. Quando terminar essa pandemia, é nós. Sim, é exatamente isso. Eu acho que existe, né, existe também esse preconceito, né, de olhar para nós, assim, para o trabalho que a gente desempenha, de várias formas. Eu acho que não é só pelo nosso apelo,
mas eu acho que é um preconceito até pelas pessoas. Pelas pessoas que eles veem e já tem alguma ideia de como são essas pessoas, né? Esse é o grande erro, na verdade, né? De achar que a gente é tudo um bando de louco, que não se organiza e que a gente vem aqui para fazer bagunça e se enlouquecer e tal. Eles não conseguiam, naquele momento, nos ver como uma galera organizada. Não existia um respeito pela trajetória, Então, não existia um respeito pelo trabalho. De aprofundar essa reflexão, porque assim, vocês são reconhecidamente um ponto de cultura, né? Então, mas mantendo essa energia ainda, né? O que é cultura para vocês, né? Para mim, fazer ligações, reflexões com outros aspectos da cidade, entende? Eu tô nesse movimento aí já há algum tempo, né? Bom, posso responder? Para mim, né, a minha visão, principalmente depois do carnaval, eu mudei um pouco assim minha concepção do que é cultura, né? Que eu acho que a cultura, principalmente a cultura popular, é algo que vem de dentro. É algo que tu faz assim, não por ter sido ensinado, é aquela coisa que tu tira da tua alma, sabe? Construção, né? É construção social, assim, né? Então, todo lugar exala cultura. Todo lugar tem algo para oferecer nesse sentido. Todos os lugares, todos. Pode ser o lugar mais longínquo, mais nos cafundós, ele vai ter. Eu acho que o problema... E a gente tenta enxergar dessa forma. Eu acho que a gente, sabe, nós todos temos as nossas limitações, assim, mas eu acho que aqui na Paralela a gente tenta ampliar o olhar e reconhecer tudo isso como legítimo, como cultura mesmo. Mas, partindo dessa tua provocação, eu acho que o problema mora aí. Porque eu acho que a nossa região, ela é uma região muito rica, mas ao mesmo tempo ela é bairrista demais. Então, a dificuldade que a gente encontrou no governo Guerra e em alguns outros eventos e coisas que a nossa cidade promove, acaba nos colocando coisas que não representam exatamente a cultura italiana, exatamente o Campo dos Bugres, dando nome aos bois, nos coloca à margem, e aí isso não é cultura, isso é bagunça. Muitas vezes é visto dessa forma. Eu pego como mote o carnaval, né? Eu, na minha infância, eu morei na Júlio e os desfiles aconteciam na Júlio, veja bem, né? Sim. Aí eu lembro, e até porque eu vi um índio, eu lembro na sacada ali, um índio de mocassim, que era um índio do norte, né? E aquilo me marcou na infância. Né? Depois eu vou entender que são várias culturas interagindo, né? Que era a cultura do carnaval de rua. Ele tem uma memória afetiva da minha infância, que eu tinha 5 para 6 anos de idade, isso, né? Depois ele deixa de existir, ele é uma manifestação popular, considerada. Né? Depois há um resgate, há uma retomada em mais 2 momentos. E numa determinada administração é incentivado, ele vai para a rua e vem outra e corta. Exato. Então isso faz parte dos processos culturais e das políticas, né? Porque uma incentiva e a outra corta, extingue, né? Se tu pegar assim, até a história aqui da Rua Tronca, por exemplo, é uma rua clássica do carnaval em Caxias. Tem o Clube Reno, que era um dos principais carnavais de clube aí da cidade. Então, dá para dizer que faz parte da cultura da Rua Tronca, e eu, como nascido e criado na Rua Tronca, faz parte dessa construção, e não se manifestou o carnaval assim do nada. O carnaval tá muito legal, o Brasil inteiro faz carnaval de bloco, vamos fazer. Não, foi uma coisa que veio de uma construção. Eu cresci vendo o carnaval acontecendo aqui na rua, na frente, com 2.000, 3.000, 5.000 pessoas, sei lá. Mas ainda que o carnaval num clube social, no salão, ele ainda é privado e você paga ingresso. E o carnaval não é isso, e né? na rua, exatamente, ele é uma festa democrática. Exatamente. Que ele vai pra rua e rompe com todos os... Isso é contraditório, por exemplo, com essa questão conservadora, por exemplo, que Caxias do Sul quer fomentar, né? Esse lado predominante assim, de Caxias do Sul, por exemplo, nessa questão do carnaval, por exemplo, eles têm uma certa visão específica sobre o que é o carnaval. Eu acho que mas isso não representa o que é o carnaval. E se a gente pegar até a história de Caxias do Sul, desde a fundação até o mito do imigrante, por exemplo,
E isso tem uma história contada ali que não exemplifica, de fato, o que aconteceu, que exclui alguns povos que contribuíram para a formação de Caxias do Sul, né? E não só aquela ideia do cara olhando para os... Exatamente. Né? Inclusive, quando tu falou que o nome era Polenta Cast, eu pensei, mas polenta, por que a galera insiste em falar que Caxias é polenta, são saca? elementos, né, da cidade. Mas eu acho que... Eu vejo dessa forma, mas eu não vejo isso também como uma exclusividade daqui, sabe? Assim, tentando também não botar tudo na conta de Caxias. Inclusive, a polenta, vou levantar mais uma polêmica, né? É dos africanos, não é dos italianos. E agora? Veja bem, né? Você veja bem. Mas era nesse ponto que eu queria chegar, porque eu acho que quando a gente, tipo, o carnaval existe aqui. Existe. Desde sempre, o carnaval de clubes e tal. Então é mais uma tentativa, assim como o exemplo da polenta que tu acabou de utilizar, de embranquecer as coisas. Né? Porque é o que acontece. Então, tipo, o carnaval do Reno é uma coisa tradicional da nossa cidade. Mas não necessariamente reconhece o carnaval sabe? Mas uma necessidade um certo grupo social, um certo... Exato, não está acessível. Não está democrático. Para quem de fato fez isso acontecer. Então eu acho que o problema também mora um pouco aí. E a partir do momento que a gente vai para a rua, que a gente agrega, que a gente tenta democratizar, que a gente tenta levantar temas diversos e tal, isso pode sim incomodar. Isso não é carnaval, isso é chorna. Isso é bagunça, as pessoas vão sujar a rua, as pessoas, sabe, as pessoas que pagam a taxa de limpeza da cidade, de lixo, elas não podem ir para a rua e largar o confete. Tudo bem, e a gente tenta conscientizar, porque também não é para fazer isso, não é esse o objetivo. Mas eu acho que o problema tá aí. Pode tudo, mas não é todo mundo que pode tudo. Na minha percepção, aí tem duas culturas que entram em confronto. Foi muito bem expresso na época em que Caxias foi a capital da cultura, né? E isso é um fato político, né? Histórico. Ele conquistou esse título em função daquilo que produz. Que se a gente pega por etnias, Caxias é rica em diversidades, né? Nós temos organizações de poloneses, alemães, chinês, tailandês, né? Mais recente, né? Isso. Senegalês, mas aqui na Casa das Etnias está oficializada essas da origem da cidade pela colonização, né? Aquele projeto de branquear o Brasil e tal, que são os alemães, poloneses, italianos, russos, tem vários, e em várias, né? Não era só o italiano, o italiano acabou como isso. E as apropriações da cultura. Que crescia, isso de fato era dito mesmo, né? Que existiam coisas que eram milagrosas, que nascia salame em árvore. Em árvore. Cocanha. Uva, em pé de uva, não. Parreira de uva. Barreira de salame. Essas coisas meio... Escorre mel das árvores, isso, leite. Né? Isso era contado para estimular, né? Que as pessoas... Publicidade usada há séculos, né? Mas aí, eu quero voltar ao foco. Aí alguns assim, não, mas é a cultura do capital, que era, como tu falava anteriormente, né? Que é do material. Então, que está ligada à cultura do trabalho. E essas culturas, elas existem na cidade porque são hábitos. É nisso que eu queria chegar, né? Porque as linguagens, a música, o teatro, a dança, o cinema, são linguagens. Né? Se as pessoas não fazem uso disso, não se apropriam disso, elas não cultivam aquela linguagem, aquele saber, aquele fazer, né? E a ideia de uma democracia é que todas as linguagens sejam acessíveis, né? Que sejam espontâneas, que as pessoas possam acessá-las. E essa é a proposta, é isso? É essa a proposta. Essa é a nossa proposta. Eu acho que a gente Vamos falar um pouquinho, eu quero falar do financiamento, né? Que tá sendo feito para que vocês... enfim, consigam desenvolver as atividades. Né? Existe um link disponível para que as pessoas possam apoiar. Sim. Então, só antes de entrar nisso, eu só queria dar só uma conclusão ali para o que o Valmini estava falando, que é justamente sobre isso, é essa tentativa.
a tentativa de a gente conseguir agregar, ampliar, democratizar e, né, voltar para esse lugar, mostrar que as pessoas consomem, que existe essa demanda, né? E também voltar os olhares para esses outros lugares, porque como tu comentaste, né, tem ali a Casa das Etnias e tem várias organizações, né, de várias etnias diferentes e tal. Daí a gente tem esse trabalho que a gente está fazendo de expansão do carnaval e em contrapartida disso, a gente tem as escolas de samba, os barracões que não estão tendo nenhum tipo de incentivo há muito tempo, que estão sem poder sair para a rua. E a gente tem a história negra da cidade, que é o Clube Gaúcho, que também não, né, foi depredado durante a pandemia, foi invadido, foi saqueado, roubaram absolutamente tudo, equipamentos, instrumentos, fiação. E não existe uma mobilização do poder público, da administração municipal, voltada para isso, sabe? Eu acho que falta um pouco dessa atenção. Então, ao mesmo tempo que a gente está tentando fazer esse trabalho, né? Tu entende que ainda há... Exatamente. É uma falta de compreensão do todo, isso, né? Olhar que esse local é seletivo. Não significa tu excluir o que já existe, né? Muito pelo contrário. Então, quer dizer, é uma construção que é coletivo, né? A gente vai aprimorando a nossa noção de história, quer dizer, seria o ideal, embora não aconteça, porque a história está se repetindo, infelizmente, em alguns pontos, né? Não, mas de qualquer maneira, ninguém não pensam, né? É só ver quantos prédios históricos e antigos que a gente tem que foram derrubados para surgir um prédio espelhado ali perto da prefeitura, no centro, ali na Eberle, isso, né? Sim. Ali era um ponto histórico ali de Caxias do Sul que ficou restrito, quer dizer, a parte do jardim. Eles deixaram só no meio ali, né? Aquele imóvel belíssimo que representava muito da história. E aí ficou reservado a uma elite que tá ali, né? E tem um centro comercial. E exatamente. E aí eu consigo, tentando fazer uma ligação com o que tu puxou, aí a gente tem essa situação de, tipo, durante a pandemia aconteceu tudo isso. A gente tem todo esse povo que já trabalha com isso há muito mais tempo do que a gente, desassistido. São pessoas que não têm muito acesso a essas iniciativas que a gente tem. Então, quando nós nos vimos nessa situação, nós nos articulamos, né? A gente já tem um pouco mais... Não sei se visão é a palavra, o acesso. Acesso. E aí a gente lançou uma campanha de Apoia-se por conta disso, porque nós também, assim como eles, nós também somos um espaço que a gente depende da circulação de pessoas, que a gente depende que essas iniciativas nos procurem, que elas estejam podendo acontecer para a gente se manter de pé, e não estava podendo. Então, a gente conseguiu, né, a partir disso, desse acesso que a gente tem, pensar, nos reunirmos, e depois de muita discussão, e depois de quase um ano, meio que sem saber muito bem como operar, a gente não tem perspectiva, né, de quanto tempo vai levar, quanto tempo a gente ainda vai precisar disso. Aí a gente pensou nessa campanha de Apoia-se. E eu vou te dizer que aquela interdição de 2017, ela foi muito importante para nós agora na pandemia, tá estruturado para aguentar um momento de crise, porque eu acho que se a gente não tivesse tido essa experiência lá atrás, quando a gente estava ok, e chegado a levar um baque como foi esse da pandemia, agora, nesse momento, a gente já teria se entregado. Temos de experiência mesmo. Experiência, como lidar com um momento de crise total, assim, como não fechar as portas, como não morrer. Porque, acho que, não sei se estou falando merda aqui, mas é diferente de uma empresa, por exemplo, né? Porque uma empresa, tu é o dono e tu aplica uma determinada forma de gerir aquilo. Quando é um coletivo de cultura, principalmente, aí tem muitas pessoas que pensam juntos, né? Para resolver um problema, pode ser não seja mais difícil, mas é um caminho mais longo até tu chegar a uma conclusão. Eu acho que sim, acho que é um caminho mais longo e acho que também tem tudo isso, assim, de saber do quanto tu vai ter engajamento. Porque tá todo mundo preocupado em sobreviver. Pois é. Né? Fato, então, né? Onde é que isso é prioridade para as pessoas? Talvez possa ser importante para a saúde mental. Aí até tu conseguir construir isso, né? E educar, também não sei se é uma boa palavra, mas enfim, fazer com que as pessoas também pensem dessa forma, compreendam, não é pensem dessa forma, compreendam. Entendam que realmente é assim. Entendimento de que sim, elas precisam disso, de que faz parte da vida delas, porque elas muitas vezes não se dão conta.
E aí sim, Então, consegui isso que é elas chamado abracem. carência nutricional crônica. Como você nunca tem acesso àquilo, você tem essa carência nutricional, ela é crônica, mas você não tem consciência, então você não procura aquilo. Então, vou voltar um pouco mais Isso no tempo. é a política da sonegação, né? E quanto menos acesso você tem, menos você vai pensar, menos vai sentir, muito menos vai querer. Eu vou voltar um pouquinho no tempo para ilustrar como isso foi importante também para a Paralela, porque em 2013 a gente devolveu o imóvel, né? Nós ficamos 1 ano e meio abertos e devolvemos o imóvel e ficamos fechados por 7 meses. Durante esses 7 meses, muita gente veio falar e dizer: cara, a Paralela tinha que voltar, a Paralela é um lugar importante, a Paralela cumpre seu papel, a gente não pode ficar sem esse espaço, onde que as bandas vão tocar, onde que as bandas vão ensaiar, como é que nós vamos fazer? E dessa ausência, dessa falta, que a gente se organizou pela primeira vez no formato de um coletivo, de a gente juntar ali 10 pessoas que queriam que a casa voltasse, a gente, cada um apoiou uma graninha que tinha ali, e nós voltamos, e 1 ano depois a gente foi formalizar a associação, mas por causa dessa organização que se deu na falta do espaço, né? Então, essa falta ela também é importante para que as pessoas percebam qual é o verdadeiro papel e como impacta na vida, no dia a dia das pessoas, né? Pois é, né? Enfim, como é que tem sido, né? Porque eu tinha encontrado o Ferrolho antes e eu disse, não vou queimar muito do papo contigo porque não me conta muita coisa e tal, mas enfim, ele me levou lá dentro, na parte de baixo eu não tinha visto. Vocês conseguiram ainda executar uma reforma significativa aqui na estrutura, né? E ficou muito massa, nossa. Agora vai ter uma retomada, então, quer dizer, vocês já têm um planejamento já. Inclusive a gente está lidando com esse nome exatamente, né? A retomada. A retomada paralela. É uma ideia que a gente está tendo de como voltar a ter as atividades que sempre aconteceram aqui. Porque essa campanha que a gente está fazendo, Morte e Vida Paralela, ela vem muito de encontro ao momento que a gente vive, claro, pandemia e tal. Mas aconteceu que, como eu falei, né, a gente teve dívidas que ficaram na interdição que nós fomos quitar no ano passado, no meio da pandemia. Então, o dono da casa, ele pediu o imóvel de volta, ainda em agosto do ano passado, exatamente no mesmo mês que a gente recebeu o reconhecimento de ponto de cultura. E nós pensamos assim, cara, agora que nós conseguimos ser reconhecido pelo Ministério da Cidadania, pela Rede Cultura Viva, como ponto de cultura, nós vamos entregar, nós estávamos lutando por isso há tanto tempo, a gente enxerga tanta possibilidade. Não é hora ainda de entregar esse imóvel. Negociamos com ele, renovamos o contrato por mais 4 anos, então, por mais até 2024, até o dia 31 de dezembro de 2024, nós vamos estar aqui. E para quitar essas dívidas que ele estava nos cobrando, a gente fez uma nova. Empréstimo. Nós fizemos um empréstimo. A gente acabou com a dívida velha, fez uma dívida renovada, entendeu? Uma dívida maior, inclusive, e nós pensamos, nós não vamos fazer um empréstimo só para pagar uma dívida e continuar com a mesma dívida, só que com outra pessoa. Então vamos aproveitar, a gente pega um empréstimo maior, a gente reforma, que era uma reforma que a gente queria fazer há vários anos, e fizemos na esperança de que a pandemia ia terminar e que as atividades iam voltar. E agora a pandemia está aí, cada vez mais forte, e nós estamos aí também cada vez mais fracos. E eu acho que a gente, depois que a gente se bateu por muito tempo, chegou a essa conclusão, e aí teve todo esse lance de já pensar em ampliar para poder receber as pessoas quando tudo retomasse. Também houveram alguns editais, né? Teve essa lei emergencial Aldir Blanc, e a partir dela, enquanto ponto de cultura, né, nós tivemos... nós habilitamos, né, um projeto de aquisição de bens e materiais. Então a gente conseguiu, além disso, também equipar, né, algumas coisas das quais a gente estava muito carente, né, equipamento de som e várias coisas que a gente não tinha e também não tinha perspectiva de quando ia poder adquirir. E aí a gente, durante esse período pandêmico, a gente conseguiu reformar e se equipar para essa retomada que, infelizmente, ainda não chegou, né? Nesse período também a lei que nos proibia de realizar shows e eventos foi revogada, foi alterada. Agora é Por possível. causa dessa lei ser revogada, o nosso alvará saiu tudo ok. Então a gente fala, né, que quando a gente estava mais desassistido
possível, a gente fazia. Agora que a gente está com tudo ok, a gente não pode fazer por causa da pandemia, né? Exatamente. Então a gente... Quando vocês colocam morte e vida, vocês me dão bem a ideia do tempo presente, que a gente está vivendo isso, né? Inclusive um modo de vida que nós vivíamos já morreu, não vai voltar mais, né? Aquela história do novo normal, porque afetam muito justamente as relações, a maneira como, né, não nos aproximamos mais das pessoas, né? Então, traz esse sentido de urgência, porque e acho que aí é o aspecto transcendental, positivo, né? Eu estou vivo e só morro porque estou vivo, senão, né? Mas enquanto estou vivo, eu serei, né? Mas isso acontece também na cidade, em outros lugares, com outras... Porque eu queria ampliar, e quando eu estava falando dos pontos de cultura, claro que tem os ligados às etnias, mas tem outros que estão ligados a linguagens, né? Tipo o cinema aqui do Moinho, né? O Teatro do Moinho é um ponto de cultura focado em cinema e o trabalho do coro, o canto, né? Que tem a ver com aquelas pessoas. E assim como existem esses pontos de cultura, eles são dentro de uma política que era de um determinado governo, de esquerda, né? Mas existem outras entidades que são mais antigas, digamos assim, a Academia Caxiense de Letra, que é de 62, então ano que vem vai estar completando uma vida, né? Ano que vem teremos vários aniversários, a Casa de Cultura é de 82, vai fazer 40, a Casa da Cultura. Mas esse é um teatro municipal. Mas existem entidades que deixaram de existir, assim como eu acompanhei o nascimento e morte de vários espaços culturais, né? Ali perto do Corpo de Bombeiros teve um bar que abriu lá nos anos 80 que era muito parecido assim, né? Tinha sebo, gibi, xadrez, um barzinho, sabe? E não durou um ano, né? Outros tempos, outros recursos, né? Como é que vocês veem isso, né? E sentem na vida de vocês essa crescer, resistir, ficar forte, enfraquecer? Cara, eu enxergo isso como uma coisa totalmente natural, assim, a gente faz isso, né? A gente está aqui sobrevivendo porque a gente precisa desse espaço para estar realizando as nossas atividades, não como mantenedores aqui da associação, mas como artistas, como pessoas que se precisam, né? O Bloco da Ovelha, por exemplo, a gente sem a nossa sede, a gente não tem espaço para guardar os instrumentos, a gente não tem espaço para se encontrar, fazer as reuniões, não tem espaço para as oficinas, então a gente é praticamente dependente desse espaço assim para realizar nossas atividades, né? E a gente nesse tempo foi encontrando meios de se manter, foi de forma bastante natural acontecendo, né? A gente não esperava ter 9 anos. E né? muito embora tipo, a gente tenha essa noção de que pode ser que não dure para sempre, que em algum momento isso enfraqueça a ponto de a gente não conseguir dar volta, eu acho que quando a gente lidou com a possibilidade disso acontecer, não sei se a gente está preparado, na verdade. Foi um pouco desesperador, assim. E de outro lado, vocês têm um projeto para 10, 20, 30 anos? A gente temos um tem projeto para 4 anos agora, né? Tá, que é o tempo que a gente está aqui. E 2024, em até função, 2024 a gente está aqui. do prédio, né? Exato. A estrutura física. Exato. E não pensam para além disso. E quando chegar 2024? Porque a gente lidou muito com essa iminência do não ter o espaço. E a gente... E a iminência de não ter e a necessidade de ter. Né? Então a gente focou em conseguir manter o espaço, ter espaço para que a gente pudesse estar aqui e aí sim desenvolver um projeto maior. Mas o nosso projeto, ele, por enquanto, ele vai até 2024 e já está programado em 2023 a gente fazer o novo planejamento do que vai ser a partir de então. E eu acho que a gente pensa muito também nesses até 2024 que o que a gente pensa em desenvolver são projetos e iniciativas que consigam nos ajudar a nos estabelecer para depois disso.
né? Então, a gente ainda não tem isso concreto, mas é o período que a gente tem de pensar esses projetos, essas iniciativas, para em 2024 a gente saber, não, daqui a gente tem mais 10 anos para tirar. Eu acho que isso Então, essa construção. Sim. E a gente também, a gente sempre teve, né, a Paralela como espaço para realizar as nossas atividades e para receber atividades de outros produtores, né? E agora, nesse novo formato, a gente já está aqui há quase 10 anos, a gente começou a pensar, não, a Paralela não pode ser só um espaço para receber e para realizar. Nós temos que formar novos produtores para que essa cadeia se sustente, se retroalimente de novas pessoas fazendo, porque o cara cansa, muda a visão, logo o cara, mas agora eu tô a fim de fazer outra coisa, sabe? Tem muito, né? Porque assim, eu já sou mais velho, mas o fato de a gente estar aqui fazendo o Polenta Cast, por exemplo, já é uma referência que eu tenho em vocês. Então eu chego lá, falo pro Ferrolho e digo, vamos fazer o Polenta, por quê? Porque a casa já dá essa condição de, né, já está embutida nessa ideia, né, de colaboração mútua, né? Então é uma ideia que já é fomentada, quer dizer, vendo vocês falando, eu me sinto parte só pelo fato de estar aqui agora, mas também pelo fato de estar numa festa. Isso é muito real. E estar ali e frequentar a Casa Paralela direto. Quer dizer, eu me sinto parte disso, Sim. entende? Eu não sei se tu entende o que eu tô falando. Eu entendo, e eu acho que a gente discutiu sobre isso até quando foi para lançar a campanha, né, do Apoia-se. Porque a gente sente isso, a gente percebe isso, que existe, não é o fato de vir à Paralela como você vai a qualquer outro lugar fazer um happy hour eventualmente. É um lugar onde as pessoas, o público tende a criar laços, né? A gente não é que a gente propicie isso, mas eu acho que a atmosfera toda e a possibilidade que as pessoas veem de poder usar esse espaço, de poder se mostrar, de poder trazer as coisas que acredita e participar, faz com que crie isso. Então, quando a gente criou esse apelo da campanha, foi justamente isso. Todo mundo tem uma memória afetiva, todo mundo que segue a casa tem essa relação. E aí é isso que dificulta para as pessoas pensar que esse espaço não vai mais existir. E aí as pessoas se envolvem. Então, a Paralela tem e é um cultivo. Era nisso que eu queria. Existe um saber que vocês acumulam de uma década, independente da configuração jurídica, né? É uma década de acúmulo de conhecimento, de práticas, e esse conhecimento ele pode se deslocar geograficamente, ele pode sair dessa casa física e ocupar um outro espaço físico. É nesse sentido que eu refletia. Pois é, vocês não pensam nisso, não? Não, acho que a gente tem um apego, né? Mas não que a gente não pense, sim, que a gente descarte completamente. Afetivo, mas existe um apego. O fato de claro, a aqui, Casa da Tronca, tudo que... O carnaval é todo baseado nisso. É simbólico isso, porque a gente está perto do quartel aqui, né? Quer dizer, é muito daquela energia que a gente... Se tu pegar ali as músicas do bloco, a gente tem no mínimo umas 3 que a gente fala da Rua Tronca, e descer na contramão. Todas falam em algum momento E tem também eu acho que esse apego com o espaço ele está relacionado com o fato de a gente, numa época que nós estávamos muito bem aqui, ter sofrido cortes e impossibilidades. Então a gente querer ver esse espaço funcionando em sua total potência. É que a gente acredita que ele ainda pode muito, né? Pode muito. Tem muita coisa para sair daqui desse espaço físico. Claro que talvez, se o cara for pensar mais, se aprofundar nesse pensamento, né? Às vezes esse apego ele pode fechar portas para novas possibilidades que seriam muito melhores. Sim. Ok? Choices. Mas eu não gosto de pensar nisso, é melhor a choices, gente... né? Pois é, gente, olha, eu quero até fazer um parênteses aqui, assim, é muito bom estar aqui com vocês agora e para mim é meio que um sonho se realizando, é um início de projeto, né? Vejo o Portela, nosso amigo Vitor aí, que foi agregado hoje, ele atrás dessa parte técnica, vocês não têm ideia do quanto que é trabalhoso montar essa estrutura aqui. Os caras trazem um aparato gigantesco, assim, ó.
pra montar. E quando eu tive a ideia do podcast, sim, eu disse, vamos fazer, Portela, vamos fazer. Eu tô dizendo, Portela, vamos fazer, tá começando, e vai dar certo. Então, o que eu quero dizer, na verdade, você que tá vendo agora, seja gravado ou ao vivo, que dê o like na página, a página Toca do Passo, que é a minha página pessoal, que hospedou o site, porque eu tive problemas técnicos, né, na hora de colocar a página do Polenta Cast, porque tinha um prazo de 24 horas para fazer a transmissão ao vivo. Então a gente acabou fazendo a transmissão no prazo, enfim, ligando ali os mecanismos necessários para que a transmissão fosse habilitada num prazo inferior a 24 horas, para que a gente pudesse estar no ar pelo Polenta Cast. Mas esse conteúdo vai estar disponível no Polenta Cast, então, na íntegra, e a ideia é que a gente faça cortes específicos sobre os assuntos diariamente, então, no site, aliás, no canal do Polenta Cast. Acho que era isso que eu queria dizer. Inclusive, agradecer vocês de novo aí a todos, porque realmente tudo isso vem ao encontro, assim, de que a gente não faz nada sozinho, né? É incrível, assim, porque se eu tenho uma ideia, tipo, tô lá, vou fazer o Polenta, vou inventar de fazer um podcast, tipo... Quer dizer, vocês estão aqui me ajudando a construir esse projeto, e é fundamental, porque a gente está se ajudando em vários níveis. Né? E a gente sempre fala muito, assim, nas reuniões aqui, que a Paralela é uma incubadora de projetos. São inúmeros projetos que já passaram por aqui, vários voaram, alguns não andaram, sabe? Que surgiram aqui, cresceram, enfim, a gente está aí para justamente receber essas iniciativas, quem se sentir à vontade, né? A gente está aqui, é um espaço aberto para diversas iniciativas feitas aqui na cidade se desenvolverem, crescerem, enfim, né? A gente é feito. A palavra incubador é ótima, né? Germinar, alguns vão vingar, né? Desse cultivo, e outros não. Mas o processo é esse, é plantar, é cultivar, isso aí. Exatamente. Parabéns, Paralela. Parabéns aí pela luta. Olha, eu acho, assim, honestamente, até voltar aqui, não fazer barulho na porta, que a gente tem tantas coisas boas a acontecer, porque a gente... É difícil falar isso agora, né? Porque tá tanta merda acontecendo, assim. Mas a noite é mais escura perto do amanhecer, isso não é coisa piegas, assim. Eu acho que realmente isso vai acontecer, a gente está num depois da tempestade que vem a bonança, né? Esses ditados populares que acabam servindo de alguma forma. Mas fato, não é bem que sempre dura, nem mal que nunca acabe. Isso é um fato. Falta tu, Yara, falta tu. Ai, gente, tô pensando aí. Enfim, gente, é maravilhoso, assim. Eu acho que o ideal seria a gente fazer umas 4 horas, né? Mas daqui a pouco... tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Apesar de você, amanhã de ser outro dia. Enfim, a gente tem tempo ainda, tem tempo. Vamos trocar uma ideia aqui. A gente está falando de Caxias do Sul, eu queria aproveitar o ensejo, porque eu quero fazer um corte bem específico, assim, para jogar nos grupos e provocar alguns, sei lá, porque eu tenho talvez treta. Não, porque eu tenho talvez um hábito que não é muito saudável, assim. De olhar, por exemplo, os comentários das páginas do Facebook, que tu sabe que vai dar treta, que tu sabe que tu vai ver comentários ridículos e tal. O que eu quero dizer é que, enfim, de alguma forma, os podcasts se aproveitam dessas polêmicas para gerar cortes, né? Então eu queria saber, assim, vocês acham que o Caxias do Sul, por que Caxias do Sul ela é tão bolsonarista, assim? Isso tem a ver com o que, na verdade? Porque, por exemplo, assim, a gente vê um índice maior de mortes nas cidades que não sei, isso ainda está para ser confirmado, para falar merda, mas a gente está num momento de bar, então a gente pode falar isso. Não, o Monark, te cuida, Monark. O Monark brigou com a Gabriela Prioli no programa. Tu já me lembrou. Já me lembrou as bactérias. Um agora no meio desse assunto, mas... Sim, mas tudo é bactéria. Cada ser humano é uma floresta de bactéria. Eu não lembro nem o que eu tava falando, cara. Não, mas então, enfim, eu não lembro o que eu tava dizendo, sabe por quê? Porque
eu não tenho comprometimento em saber o que eu estava falando, porque a ideia do podcast é justamente esse, é o flow, né? Então a gente tem um motivo... Começou que tu leu comentário em alguma página do Facebook, esse é o ganho. Por que Caxias é tão bolsonarista? Foi a pergunta. Por que Caxias é tão bolsonarista? Por exemplo, assim, as pessoas elas têm uma certa condição de crer, os bolsonaristas me refiro naquilo que não informação ou negação do próprio debate ou uma construção de uma ideia que faz parte daquele grupo específico que é similar a uma seita, por assim dizer. O que eu quero dizer, por exemplo, se o Bolsonaro chegar amanhã e diz assim, vocês têm que comer merda agora. Na Índia chegou próximo disso, né? Vocês têm que comer merda que daí vocês vão se curar do Covid. Tipo assim, é uma analogia que realmente, de fato, muitas pessoas acabariam obedecendo. Quer dizer, o quanto isso é prejudicial, porque... por que Caxias acaba adotando esse comportamento? Isso tem a ver com a cultura de Caxias ou tem a ver com outras coisas? O que vocês acham? Porque realmente, assim, se eu acabo encontrando uma senhora na rua que eu conheço, ou uma vizinha minha que não está usando máscara quando caminha no prédio, ou quando faz as atividades, e eu presumo que ela é bolsonarista, e eu vejo que isso não é uma presunção errônea, porque de fato aquilo se confirma em algum momento, entende? Sabe quando tu não quer presumir algo porque tu acha que tu tá sendo preconceituoso, mas tu consegue sentir... Eu não sei, eu tô fazendo muitas divagações. Mas o fato é, por que Caxias Mas será que é? Mas será que é? Eu questiono isso. Eu acho que tem muito de manipulação da informação, claro, né? Como todo mundo sabe, assim, que ocorreu, mas Caxias tem na herança, né? Mas que herança? O partido fascista da Itália enviava dinheiro para a construção da cidade, então isso ainda está enraizado, a gente está... Mas ó, junto com dos italianos, além dos fascistas, vieram os anarquistas e os comunistas. A gente não pode ficar... E os anarquistas lá no início atuaram em Antônio Prado, porque os padres estavam crescendo muito, e os comunistas de outra maneira, e os fascistas de outra maneira. Exato. E a minha visão é a seguinte, ó, no mundo das bactérias, 5% tem carga positiva e 5% negativa. Sem julgamento de valor, é a carga, como uma pilha. Eu achei que estava fazendo das bactérias também. Das bactérias, sim, claro, e 90% das bactérias tem carga neutra. Ou seja, quando um grupo de bactérias se reúne, as neutras vão aderir àquela carga, seja positiva ou negativa. O ser humano é uma floresta de bactéria, né? Então, essa criatura está catalisando uma coisa que já existe, certo? Porque 25% da população é fundamentalista. E ela vai aderir àquele elemento que catalisar esse discurso. É isso. Então tem muita carga neutra indo junto com eu acredito nisso também. Abrir o passa-boiada. Eu acredito muito nisso. Não sei, pode não fazer sentido, mas eu também sou mais dessa opinião, porque eu acho que essa maioria, a maioria dessa maioria não sabe exatamente em que consiste a ideia bolsonarista aqui na frente... Não tem conhecimento dos conceitos, não sabe o que significa aquilo que eles mesmo, tipo, seus comunistas, realmente, a fundo elas não sabem o que isso significa. Eles precisam de respostas fáceis, simples, e a figura propõe. E aí se criou que isso é uma ofensa, que isso é algo negativo. Então eu acho que é isso, eu acho que para além de ter realmente adeptos, pessoas que acreditam no que ele prega, são pessoas que não sabem exatamente o que está acontecendo. E a guerra contra o comunismo, né? Ela vem de quanto tempo? Não, esse discurso primeiro começa temos por aí. que combater o comunismo. Né? Quantas coisas já destruiu? Porque, um inimigo imaginário, né? Tu tem que manter essa ideia de que tu tem um inimigo, que é o comunismo, que ninguém sabe direito o que ele é. E daí, se confunde essa ideia do que é. Derrotar. Do que é empresário, o que é elite, o que é burguesia. Então as pessoas elas se colocam num lugar. Elas não conseguem compreender qual é o lugar que elas realmente ocupam na sociedade, né?
Tipo, o cara é o dono de um X e ele acredita realmente que é ele que vai sair prejudicado se taxar as grandes fortunas, entendeu? Eles se colocam num lugar, mas isso alguém fez eles acreditarem que eles estão nesse lugar, né? Mas isso é uma coisa muito fácil. Essa manipulação é pelo medo, é pelo terror. É pelo medo. Quanto mais assustado, mais fácil te conduzir. Exatamente. De perder aquele pouco que tu tem e que pra ti é muito e tá tudo bem, entende? Não tô descredibilizando e nem tirando mérito disso. Mas daí confunde um pouco, né? Essa questão de, tipo, do que tu vai perder ou tal. É uma pergunta muito simples, né? Quem é que, se parar de trabalhar e nunca mais trabalhar hoje, vai conseguir sobreviver? É uma minoria, muito minoria. Se você precisar trabalhar, você não faz parte dessa galera. Se tu, não importa se tu ganha 10, 15, 20, 30 mil. Se tu precisa seguir trabalhando, e se tu parar de trabalhar, isso vai, em algum momento, acabar esse teu dinheiro, tu não faz parte disso. Só que essa não é tão lógico, né? Não é tão óbvio. E eu acho que daí as pessoas se confundem e ficam com medo. Porque elas não sabem exatamente o que é a questão da propriedade privada. Outro aspecto que é da psicologia, né? A mente humana, ela oscila entre o sentido e o absurdo. Não entre o certo e o errado. Né? Mas normalmente as discussões, não, que isso é certo, isso é errado, que é uma abstração, que é a base filosófica da pessoa, embora ela mesmo não tenha consciência, mas é a ética dela, é a filosofia dela, né? Certo e errado, né? Mas é uma filosofia rasa, né? Mas na prática não, ela é emotiva, isso faz sentido ou não faz. Bom, pessoal, assim, tá ótimo. O papo começa a ficar bom e aí a gente tem que acabar, né? Mas eu queria pedir para cada um de vocês fazer uma manifestação final, então. Não, um tom bem sério. Agora chegou o cara com um tom sério, né? Eu não quero fazer isso com o podcast. O PolentaCast a gente tem que fazer que nem o Monark faz. Não, que nem o Monark não, que não pode. Mas a gente tem que ser natural, né? Então, eu acho que... Enfim, de novo, queria agradecer a todos vocês aqui. Enfim, começando aí pelo Valmini. Me ajuda aí, Valmini. Estou bem tranquilo. Estou entre amigos. Como é que eu não ia ficar natural, espontâneo, tomando vinho? Então, para mim, sempre funciona. O que tu achou da primeira edição do PolentaCast? Funcionou, tá tudo certo. Funcionou, tá tudo certo. Embora eu tenha chegado atrasado, né, equipe? Valeu. Cheguei aqui, tava tudo pronto. Eu te pedi pra te trazer o chapéu e tu trouxe, assim, só sem eu pedir, tu já sabia que eu gostaria que tu usasse o chapéu, porque tu fica muito bonito com o chapéu. Essa boina? Uma boina. É a boina, mamãe que fez. E aí, pra deixar descontraído, né, no domingo desse fui visitar a minha filha. E aí estavam os netos no sofá lá comendo uma torrada. Eu parei na frente. Oi, como é que tá essa gente bonita? Aí eles me olharam assim. Aí o neto disse, que chapéu engraçado. Ué, tu comeu a polenta antes? Ninguém comeu a polenta, mas a polenta eu garanto que comi a real. polenta. O Portela perguntou se era cenográfica. Inclusive esqueci de falar que a polenta de cera. Eu comi um pedaço e tá frio. Tá frio, a gente esqueceu, a gente ficou horas falando de esquentar a polenta e aí chegamos aqui e organizamos tudo e aí o Ferrolho disse, eu vou esquentar ali na minha casa. E não esquentamos, daí ficou aqui, mas a polenta é boa. E eu, inclusive, eu vou levar de volta essa polenta porque eu tô sem janta. Então. Comi polenta fria. Não, a gente resolve isso. Enfim, mas o que eu queria dizer, no próximo traz alguém para falar da polenta. Temperos que patrocinou a polenta. Já tem até patrocinador na primeira edição. Família, né? Nós temos 30 e nada. Chama-se Patrocínio. De fato, o meu pai mesmo Mãe Trocínio. E está localizado aqui perto, inclusive, na Avenida Rio Branco agora, em frente ao Shopping São Pellegrino. Então, gostaria inclusive de convidá-los, né, a usufruir aí das refeições acessíveis e de qualidade do restaurante Temperos Express. Hoje não é mais Express, Temperos Express é a página no Face. Enfim, fala aí, Ferrolho, o que tu achou do PolentaCast? Achei muito bom. Adoro iniciativas que surgem. A gente fica aqui sempre agora fazendo. Vamos negociar isso. Vamos negociar. Estamos abertos aí a receber inúmeros projetos, como eu falei várias vezes. A gente vai comendo pelas beiradas. A gente faz o primeiro aqui agora. Eu disse, Ferrolho, vamos ali e tal, vamos fazer. Daí a gente vai tentar, né? É o golpe, né? Como diz um chefe meu,
muito antigo, o jornalismo, o golpe ele se dá aos poucos, assim, então a gente vai... Bom, mas... Desculpa, te interrompi. Não. Aproveitar então, Isso já aí. que a gente está encerrando aqui, né? Falar, o pessoal que está ouvindo, que está acompanhando o podcast. A gente está voltando aos poucos com a agenda de eventos, né? Agora, depois de muito tempo, nós temos 4 semanas de atividades já marcadas, com shows ao vivo, dentro das possibilidades, né? Com as pessoas sentadas, número limitado de pessoas, distanciamento. Mas temos... Semana que vem o Arraiá dos Brothers, a festa clássica que deu início às atividades da Paralela lá em 2012. O show da Cuscubai, que foi uma banda que surgiu aqui dentro também, no ano de 2012, aqui de maneira reduzida, né? Aquela coisa. Os Pibes, que é o Ortiz, o Ariel, que fazem parte do Bloco da Ovelha, e a Catavento, que foi uma outra banda que não surgiu aqui, mas quase surgiu aqui. Foi por detalhe. Né? Então a gente vai ter uma agenda bem legal aí nos próximos dias. A galera que quiser, fica ligado nas redes, vai ter divulgação pra ficar sabendo de tudo. Vem que a gente tá com saudade. E também a nossa campanha, né? Isso que eu ia falar. Nas redes aí, pra gente, é uma campanha mensal. Tu pode apoiar a partir de R$15 por mês. Que é muito importante para nós. A gente está atualmente com 30% da nossa meta, quase 30%, 27,5% da nossa meta alcançada, que é para manter, né, uma campanha que vai até o final do ano, e a gente está aí tentando sobreviver nesse período bastante complicado, porque a gente sempre dependeu muito das pessoas, não dependeu, né, mas a gente sempre sobreviveu das pessoas vindo aqui nos eventos e fazendo as coisas acontecerem. E agora, nesse momento que não é possível que as pessoas venham, não como vinham antes, e sem as atividades, a gente teve que buscar nas pessoas, né, esse apoio, essa ajuda pra gente continuar. Isso aí foi legal. Eu tava pensando até sobre isso. Acho que é interessante a gente valorizar, né, justamente, enfim, né, eu acho que quando eu tava caminhando pra cá, eu tava pensando nisso, assim, tem tanta coisa que a gente já viveu, mas tem tanta coisa que a gente vai viver ainda, né, caralho, né, a gente como sociedade, a gente como indivíduo, a gente como irmão, como parceiro, como companheiro, sei lá, como pessoas que pensam igual, mas eu acho que tem tanta coisa para acontecer e a gente tem que ter essa energia de transformação. Mas para que o novo venha, o velho tem que morrer. Enfim, o Iara, né? Então, quero agradecer, então, em nome da Paralela, do Ponto de Cultura, da associação, pelo convite. Acho que foi muito legal a gente poder conversar um pouquinho. E só reforçando, então, que a campanha do Apoia-se, apoia.se/Paralela Casa, ela parte de R$15, como o Ferri já comentou, e todas têm recompensa. Então a gente pensa, entra lá, dá uma lida, tá tudo especificado lá, cada recompensa, não vou lembrar todas de cabeça agora, mas sempre pensando que apoiando agora você vai se beneficiar quando tudo voltar e vai ter alguma coisinha especial lá para você. É uma relação de troca. Uma relação de troca e não podendo, a gente entende completamente o cenário, a situação em que estamos, compartilhando, mostrando para as pessoas, entrando lá nas nossas redes, curtindo, vindo a algum rolê com todos os cuidados, quando for possível, já é de grande ajuda. Quando que é a primeira festa mesmo agora? Agora, esse final de semana, que dia que vai ser o Arraiá? Sábado? Na semana que vem. O Dia... show da Cuscubai estava marcado para essa semana, mas veio aquele decreto que disse que não podia música ao vivo, agora ele caiu, hoje ele caiu, né? Então... Estava marcado, a gente transferiu e agora tivemos o transferimento. Tá certo? Boa. E vai ser final de semana, não esse? Dia 26 de junho, dia 2 de julho, dia 10 de julho e dia 16 de julho são as datas que a gente tem aqui. Já programação de inverno, então. Sim.
Muito bem, pessoal. Então, agradecendo aí toda a Paralela representada pelo Ferrolho e o Iara, agradecendo também a Jorge Valmini, que é meu parceiro na elaboração do projeto, né? Agradecendo também o Restaurante Temperos, que ajudou a trazer nossa polenta e também a viabilizar esse programa. Já falei do Portela. José Carlos Portela, nosso técnico que viabilizou toda essa parte. Vitor, que eu esqueci no Spider. Frois do Cabaré High-Tech. Vitor do Frois. Cabaré High-Tech. Desculpa, Vitor. DJ Spider. Portela que Precisou de DJ, é o Spider. pudesse ter a questão sonora. Então, cara, eu achei sensacional toda essa estrutura. Não esperava menos do Portela. Ele chegou aqui e disse assim: não, eu vou botar só 3 câmeras. Eu não vou botar 4. Então tá bom, então. Tá bom, Portela. Não, tá louco. De repente, Mas na a gente próxima, né? negocia 4, essa, por favor. Na próxima aí. Aí, ó. Obrigada. Gente, muito obrigado por tudo. É um projeto legal. E um abraço aí. Valeu aí, o Polenta Cast. Obrigado aí, gente. Show de bola. Até mais. Tamo junto. A gente quase tomou o vinho. Olha só.